Oi, galera do Vozes da Verdade. Hoje, a gente vai mergulhar numa história que podia ser roteiro de novela, mas é vida real, nua e crua. É uma daquelas que mostram como o tempo, as escolhas e, principalmente, o amor próprio podem virar o jogo de um jeito que a gente nem imagina. Essa história chegou pra gente através de um dos nossos seguidores. Aliás, se você aí tem uma história, um perrengue, uma virada de chave que acha que vale a pena virar vídeo aqui no canal, manda pra gente. Deixa a ideia nos comentários, no nosso e-mail, que a gente lê tudo. Quem sabe a próxima história não é a sua. E eu faço questão de falar seu nome aqui. A história de hoje é a do Pedro Silva, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Pedro, obrigado pela confiança em compartilhar sua jornada com a gente. É uma honra poder dar voz à sua experiência. A história do Pedro é sobre aquele amor adolescente, sabe? Aquele que parece que vai durar para sempre, que consome a gente, mas que às vezes só existe para um lado. É sobre rejeição, sobre dar a volta por cima e sobre como o destino... o destino adora uma ironia. Ao longo da história, vou colocar umas imagens para ilustrar melhor para vocês. Cara, falar disso ainda mexe comigo, mesmo depois de tanto tempo. O nome dela era Camila. Para mim, na época, não era só um nome, era o nome. Camila. Só de pensar, meu estômago de moleque revirava. Isso lá nos meus 15, 16 anos, aqui em Jaraguá. Ela era tudo aquilo que faz a cabeça de um adolescente pirar. Popular, risada fácil, que chamava a atenção. Sempre rodeada de gente. E eu era o Pedro. O cara mais na minha, meio nerd, que gostava de ler, de computador, e que, para completar a tragédia, era completamente, ridiculamente apaixonado por ela. Não era só achar bonita, era, sei lá, era uma conexão que eu sentia, uma coisa que eu achava que era especial. Eu via ela e parecia que o mundo ganhava cor, sabe? Brega, eu sei, mas era real para mim. E eu, na minha santa ingenuidade, achava que ela tinha que sentir o mesmo, que era só uma questão de tempo, de ela perceber. Só que ela nunca percebeu. Ou pior, percebeu e não deu a mínima. Eu tentei, viu? Tentei chegar perto, puxar assunto. Aquela vez na festa junina da escola, criei coragem. Fui falar com ela. Ela riu, falou com as amigas do lado, me deu uma resposta qualquer e virou as costas. Fiquei lá, parado, feito um idiota, com a paçoca na mão e a cara no chão. Outra vez, mandei uma música para ela pelo Orkut na época. Lembra do Orkut? Pois é. Visualizou e nada, nenhum valeu. No dia seguinte, vi ela de mão dada na praça com um cara mais velho, da turma do fundão. Doeu. Doeu pra caramba. Era como levar um soco no estômago, só que doía mais na alma. E o pior, não era só comigo. Parecia que a Camila dava chance pra todo mundo. Pro cara popular, pro repetente, pro que tocava violão mal pra caramba, pro vizinho. Menos pra mim. Pra mim, era sempre um não silencioso, um desvio de olhar, uma porta fechada na cara. Eu era invisível pra ela, ou pior, era o bonzinho, o amigo. Aquela palavra que soa como sentença de morte quando você tá apaixonado. Foram anos assim. Anos vendo ela desfilar com um e com outro. Anos ouvindo as histórias dela com caras que, na minha opinião, e talvez não só na minha, não valiam o chão que ela pisava
E eu ali, no meu canto, engolindo seco, alimentando uma esperança idiota. Cada oi dela, cada sorriso casual, era um gatilho para eu achar que agora vai. Nunca ia. Teve um dia, acho que foi o fundo do poço para mim. Foi numa festa de aniversário de um amigo em comum. Eu a vi chegando, linda como sempre. Coração acelerou, aquela coisa toda. Criei uma coragem que nem sabia que tinha e fui falar com ela de novo, talvez pela 10ª vez. Falei que gostava dela, que pensava nela. Fui sincero. E ela olhou para mim, deu um sorrisinho meio de pena e falou algo como: "Ah, Pedro, você é um fofo, um querido, mas não rola. A gente não combina." E saiu para dançar com outro cara logo em seguida. Naquela noite, alguma coisa quebrou dentro de mim. Não foi só o coração. Foi a ilusão. Foi a imagem que eu tinha dela. Foi a minha própria estupidez de ter insistido tanto em algo que claramente não era para ser. Cheguei em casa, me olhei no espelho e não reconheci o otário que estava ali. Decidi ali, naquela madrugada, que chega. Chega de Camila. Chega de esperar. Chega de me sentir um lixo por causa de alguém que não me dava valor. Foi difícil pra caramba. No começo, parecia que faltava um pedaço. Mas eu peguei toda aquela dor, toda aquela frustração e transformei em combustível. Foquei nos estudos como nunca. Virei noite, ralei, passei no vestibular para engenharia, mudei de cidade por um tempo, mergulhei no curso, me dediquei. Enquanto a galera estava na farra, eu estava lá, quebrando a cabeça com cálculo, física, projeto. Claro que não foi fácil. Tive minhas recaídas. Via uma foto dela nas redes sociais, agora já era Facebook, Instagram. O coração dava aquela pontada. Ouvi um boato aqui, outro ali. Fulana casou, separou, teve filho. Eu tentava não dar muita bola, mas era inevitável não saber das coisas numa cidade como Jaraguá. Mas eu me mantinha firme no meu propósito. Construir a minha vida, o meu valor, para mim. Terminei a faculdade, voltei para Jaraguá com o diploma na mão e um monte de ideias na cabeça. Não quis saber de emprego fixo logo de cara. Peguei umas economias que tinha juntado, fiz um empréstimo no banco com a cara e a coragem e abri meu próprio negócio. Uma pequena empresa de soluções de engenharia. Ralei mais ainda. Dormi pouco, comi mal, trabalhei fim de semana, feriado. Teve mês que achei que não ia dar, que ia quebrar a cara feio. Mas eu lembrava daquele Pedro idiota do passado e pensava: não, você não vai desistir de você mesmo de novo. E devagarinho, a coisa começou a andar. Um cliente indicava para o outro. A reputação foi crescendo. Contratei uma pessoa, depois outra. Mudei para um escritório maior. Comecei a ganhar meu dinheiro, a ter minha independência. Conheci outras mulheres, tive outros relacionamentos, alguns bons, outros nem tanto, mas aprendi com todos. Aprendi a me valorizar, a saber o que eu queria e, principalmente, o que eu não queria mais para minha vida. Eu não era mais aquele menino inseguro esperando a aprovação da Camila. Eu era o Pedro Silva, dono do meu nariz, construindo meu caminho. A dor do passado tinha virado cicatriz. E cicatriz não dói mais. Só lembra da batalha vencida. Eu estava bem, de verdade, em paz comigo mesmo. E aí, o universo, esse fanfarrão, adora pregar umas peças, né? Anos depois, já na casa dos 30, estabilizado,
tocando meu negócio, o passado resolveu mandar um oi sumido. E tinha nome e sobrenome. Camila. Começou com uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Oi, Pedro. É a Camila. Lembra de mim? Cara, meu peito deu um solavanco. Não foi nem o coração adolescente, foi mais um essa agora. Uma mistura de choque com uma pontinha de curiosidade mórbida e a sensação de um fantasma antigo querendo carona. Respondi na educação. Lembro sim, Camila. Tudo bem por aí? A conversa foi aquela coisa meio sem jeito no começo. Ela perguntando da vida, eu respondendo por alto. Ela falando da dela, soltando umas indiretas de como as coisas estavam complicadas. Fui juntando as peças, separada de novo, morando com a mãe, 3 filhos pequenos, cada um de um pai diferente. A vida, parceiro, tinha passado o rodo, não com maldade, mas com as consequências das escolhas que ela fez lá atrás. Aquele brilho de rainha da cocada preta da escola tinha apagado. O olhar era cansado. A voz tinha um peso. Não vou ser hipócrita de dizer que não senti nada. Não foi pena. Não foi raiva. Foi mais uma constatação fria, quase matemática. Enquanto eu estava ralando para construir algo sólido, ela estava... Bom, ela estava vivendo outras prioridades. E tudo bem. Cada um com seu cada qual. Mas a ironia era quase palpável. Aí o papo começou a esquentar. E não era só para saber como eu estava. Ela começou a elogiar. Nossa, Pedro, você tá tão bem. Seu negócio tá bombando, né? Vi umas fotos. Você sempre foi um cara tão centrado, tão diferente. Eu já estava sacando a direção da prosa. Aquele radar interno, treinado a duras penas com as rejeições do passado, começou a apitar. E veio o bote. Pedro, que saudade de conversar com você como antes. A gente podia marcar alguma coisa, né? Tomar um vinho, sei lá. Botar o papo bem em dia. Você sempre foi tão especial para mim. Especial para mim. Aquilo ecoou na minha cabeça. O mesmo especial que antes significava legal, mas não te quero? O mesmo especial que me colocava no banco de reservas enquanto ela saía com quem bem entendia? Ah, Camila, o Pedro de 15 anos teria feito uma festa, soltado fogos, talvez até chorado de emoção com aquele convite. Teria largado tudo para ir correndo encontrar a deusa da adolescência. Mas ali, lendo aquelas palavras no celular, sentado no meu escritório, construído com o meu suor, eu não era mais aquele garoto. Olhei pela janela. Vi a cidade. Vi minha vida acontecendo. Lembrei das noites mal dormidas, das contas para pagar, dos desafios que enfrentei sozinho. Lembrei da dor, da humilhação silenciosa, da sensação de não ser bom o suficiente que ela me causou por tanto tempo. E olhei para a mensagem dela de novo. Não era mais um convite. Era quase uma cobrança do destino. Uma conta que ela achava que eu ainda tinha que pagar. Mas a conta, meu amigo, já estava zerada há muito tempo. Paga com juros de amor próprio. Respirei fundo de novo. A resposta veio clara, firme, sem espaço para dúvida. Não era ódio. Não era vingança. Era só verdade. A minha verdade. Digitei. Camila, sinceramente, eu esperei muito por um convite assim lá atrás. Você não faz ideia do quanto. O Pedro de antigamente teria vibrado com essa mensagem.
Mas esse Pedro não existe mais. E você sabe por quê, né? A gente precisa ser honesto aqui. Não dá mais, Camila. Simplesmente não dá. Olha pra gente, olha pras nossas vidas. Enquanto eu estava aqui ralando, tentando construir alguma coisa, você fez suas escolhas lá atrás. Curtiu sua juventude, sua beleza, com quem você quis. Você teve suas chances, seus relacionamentos, seus filhos. 3, né? É uma jornada e tanto, imagino. E agora? Depois de tudo isso, depois de anos, com a vida do jeito que tá pra você, você vem me procurar com essa proposta? Pra quê? Pra ser seu porto seguro agora? O cara legal que sobrou? Não, Camila. Não funciona assim. O tempo passou. Eu mudei. Você mudou. A vida seguiu pra mim. Num caminho que eu escolhi e lutei pra caramba pra trilhar. O que você tá me oferecendo hoje simplesmente não faz mais sentido. Não se encaixa mais na minha vida, nos meus planos, no respeito que eu aprendi a ter por mim mesmo. Eu não guardo mágoa, de verdade. Mas também não sou idiota. Aquele nós que talvez você esteja imaginando nunca existiu. E agora é impossível. Desejo sorte para você, de coração. Que você encontre seu caminho, que consiga se ajeitar com seus filhos, mas o meu caminho é outro. Vida que segue. Enviei. A resposta demorou. Visualizou. Digitou. Apagou. Digitou de novo. Veio um... Nossa, Pedro. Pesado. E depois um... Ok. Entendi. Felicidades. E foi só. Naquele momento, cara, eu senti um peso saindo das costas. Um peso que eu nem sabia que ainda carregava um pouquinho. Não foi prazeroso no sentido de pisar em alguém. Foi libertador. Foi como assinar minha própria carta de alforria, de novo. Foi dizer para aquele adolescente rejeitado dentro de mim: cara, a gente conseguiu. A gente se bancou. A gente venceu essa porra. Rejeitar a Camila não foi sobre ela estar feia, ou jogada, ou com filhos. Foi sobre mim. Sobre o meu valor. Sobre a minha história. Sobre não aceitar ser o prêmio de consolação, o step, a opção conveniente quando as outras falharam. Foi sobre dizer: meu respeito por mim mesmo vale mais do que a validação tardia de quem nunca me valorizou quando importava. Hoje, essa história é só isso. Uma história. Uma lembrança de quem eu fui e de quem eu me tornei. E a certeza absoluta de que a melhor volta por cima não é esfregar o sucesso na cara de ninguém. É construir uma vida da qual você se orgulha tanto, que o passado simplesmente não tem mais poder sobre você. É estar em paz. E essa paz, meu camarada, essa paz não tem preço. Forte, né? A história do Pedro, com essa reviravolta e esse desfecho, mostra o poder que a gente tem quando assume as rédeas da própria vida e, principalmente, do próprio valor. É sobre entender que o tempo passa, as pessoas mudam, e o que a gente queria desesperadamente ontem pode não fazer o menor sentido hoje, e tá tudo bem. Faz parte do crescimento. Pedro, mais uma vez, nossa gratidão imensa por essa lição de vida compartilhada aqui no Vozes da Verdade. Sua força é inspiradora. E você, que tá aí ouvindo? O que essa resposta final do Pedro te provocou? Você faria o mesmo? Deixe a sua opinião sincera aqui nos comentários. Esse é o espaço para a gente debater a vida como ela é. Gostou? Sentiu a força dessa história? Então, não esquece de deixar o like
para fortalecer nosso trabalho e fazer essa mensagem chegar mais longe. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no Vozes da Verdade e ative o sininho. Toda semana tem história real, reflexão sem filtro, para a gente pensar junto. Lembre-se, você escreve sua própria história. Não deixe ninguém pegar a caneta da sua mão, muito menos o passado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!